Então, pessoal, a gente vai estudar aqui as leis de Kepler para a gente concluir nosso estudo de gravitação universal, dessa parte, da seguinte forma. A gente tem a observação que foi feita lá por volta de 1500, 1600 quebradinhos, se olhava muito para o céu. Então, a gente via ali os corpos, principalmente os planetas, em cada época do ano, em cada horário, em diferentes posições, porque eles são os únicos corpos ali do céu que não cintilam, que não brilham. Então, a gente define eles como os planetas. A gente conseguia ver muita observação de Marte e ali Júpiter, Vênus são mais visíveis para a gente. E o pessoal observava muito. A gente tem um grande observador que chamava Tycho Brahe, em que ele anotou, mapeou muitas das coisas do espaço, assim, né, do céu, das estrelas. Então, com essas observações, estava-se na época em que a gente tinha esse conceito de novidade, em que os planetas rodeavam o Sol. Então, nessa tentativa de pegar essas observações e fazerem as contas, Kepler, ele trouxe para a gente de uma maneira mais discreta. Ele era um cara até mais inteligente e tal, mas de uma maneira mais discreta ele trouxe conclusões interessantes do movimento dos planetas ao redor do Sol. Ele ficou meio resistente em poder publicar e tudo mais, mas ele acabou publicando suas conclusões. E a gente vai separá-la em três leis. A primeira lei de Kepler fala que os corpos, planetas e tudo mais, orbitam o Sol com uma trajetória elíptica. Essa órbita é uma órbita elíptica. Elíptica é, na verdade, elipse, né? Uma elipse é como se fosse uma circunferência achatada. É como se fosse um ovo. Não é uma circunferência, mas é como se fosse um trem mais achatadinho assim. A gente não tem a mesma divisão de espaço geométrico para todos os cantos, não. Tem lados que são mais privilegiados, né? Mais para cá, mais privilegiado que para cima, por exemplo. E que na construção dessa elipse, que tem uma forma de se construir e tudo mais, a gente tem dois focos aqui, que a gente chama da elipse. A gente usa a referência, a distância entre a linha, o tracejado até esse aqui, e a distância entre esse outro tracejado até ele, e vai construindo uma elipse aqui. Na verdade, a construção dela se dá mais ou menos constante. A soma dessas distâncias aqui sempre são constantes. Então, soma essa distância, se eu parto e vou desenhando aqui, vou fazendo, eu vou estar sempre com a mesma quantidade de linhas de barbante para fazer esse movimento aqui. Então, a soma dessa distância e dessa distância é sempre constante. Isso faz nascer pontos aqui. Então, isso aqui é uma entidade geométrica. Só que Kepler concluiu isso ao observar os astros e fazer o seu modelo, que os corpos celestes, os planetas, rodeiam o Sol se encontra em uma dessas elipses, eles rodeiam o Sol e é uma forma de elipse. Na verdade, o movimento é quase circular, que tantas vezes a gente considera que é circular o movimento. Só que na verdade é uma elipse com muito pouca esse achatamento, né? Ele é uma elipse quase toda circular. A gente fala que o círculo é um caso especial de elipse em que os dois focos se concentram no mesmo lugar, que é no centro. Então acaba que a órbita assim é quase circular, mas ainda vai considerar que ela é elíptica. Isso serve para todos os corpos celestes aqui, que vão rodear o Sol. Existem alguns, Plutão, por exemplo, encontra-se até num plano diferenciado aqui. Todos os outros planetas costumam estar no mesmo plano, mais ou menos próximos assim, nesse plano aqui, que fica rodeando. A gente traça uma linha só para você imaginar a trajetória, tá? Não existe essa linha realmente no espaço, mas é só para você imaginar a trajetória, essa órbita que demora aqui, que a gente conclui do período de translação, né, da volta aqui. Então, a órbita é elíptica, primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler é uma conclusão também matemática e pouco física. Matematicamente falando, essas duas áreas elas possuem a mesma área. Você gasta o mesmo tanto de lápis de cor para cada um, de giz para poder fazê-las cada um. Essas duas áreas elas foram percorridas ao mesmo tempo. Então vamos supor que eu tenho um planeta que está vindo fazer isso aqui. Ó. Nesse movimento desse planeta aqui, ele sai daqui e vem para cá, e vamos supor que ele demora um mês para fazer isso. Nesse mesmo período de um mês, se o planeta está mais perto do Sol, ele demora um mês para percorrer esse caminho aqui. Então, como ele percorreu um mês aqui e um mês aqui, ele percorreu áreas iguais. Isso a geometria fornece para a gente. Mas já que ele percorreu áreas iguais, em tempos iguais, eu posso falar que os dois tempos foram feitos ao mesmo coincidiu, né? A área é igual, porém a parte linear, que seria a borda, o contorno aqui, é diferente. Essa parte aqui da distância é maior, essa parte da distância é menor. Ou seja,
Em um mês, ele andou isso aqui. Em um mês, ele andou isso aqui. Ele fez esse giro aqui. Então, fica nítido de entender que quanto mais próximo eu estou do Sol, essa velocidade aqui, de um mês de velocidade aqui, ela é maior do que aqui. Aqui o planeta está mais lentinho, aqui o planeta está mais rápido. Então a gente fala que quando eu estou no periélio, periélio é o ponto mais próximo do Sol, hélio de Sol. É quando o corpo se encontra mais próximo do Sol. Quando eu estou no periélio, eu tenho a maior velocidade do planeta, a maior velocidade ali de translação. E quando eu estou afastado do Sol, quando eu estou mais longe, quando eu estou no afélio de afastado ali do Sol, eu tenho a menor velocidade do planeta. Então, por exemplo, um cometa está chegando aqui, quando ele está longinho do Sol, ele está devagarzinho. Mas quando ele chega perto, ele fica rapidão e depois sai. Aqui o planeta Terra tem essa dinâmica no periélio e no afélio, e quando a gente está no periélio, coincide do planeta Terra aqui, coincide da bundinha nossa estar, a bundinha do planeta, que a Terra está um pouquinho inclinada, coincide da bundinha estar mais próxima do Sol. Então, o nosso verão aqui do hemisfério sul é no periélio e ele está mais próximo do Sol e a velocidade é maior. Então, ele percorre esse trajeto mais rápido. Então, essa é a conclusão da segunda lei de Kepler. Áreas iguais em tempos iguais. Isso traz de consequência para a gente que quanto mais perto eu estiver do Sol, maior vai ser a velocidade do planeta. De um cometa, coisa assim. Então, se eu quero que aquele cometa, uma nave espacial, coisa do tipo, saia de órbita, tem que, com mais intensidade, eu posso sair pela tangente aqui com uma velocidade maior aqui, uma velocidade de escape maior, quando ele estiver mais próximo aqui do Sol. E quando está mais afastado, a velocidade do planeta é mais devagar. Então, ele está com uma velocidade menor. Por último, a terceira lei de Kepler conclui para a gente aqui que a gente pode relacionar o período de revolução de um planeta, por exemplo, com a distância que ele se encontra. Então, quanto mais afastado for, mais afastado ele estiver do Sol, por exemplo, de referência, maior esse afastamento, o período aqui ele é proporcional. Então, maior o período que ele vai demorar. Então, a gente pode jogar para lá, relacionar assim, o período de um planeta de Plutão, por exemplo, e a distância de Plutão. Se eu jogo para lá, fala assim, T2 de Plutão é igual a R3 de Plutão. Aqui tem que ter uma constante para poder matematicamente valer. Quanto maior for essa distância aqui, maior vai ser o período de revolução, período que a gente chama de T grande aqui. Então, quanto mais longe eu estiver do Sol, mais demorado ele demora para dar a volta no Sol. Quanto mais próximo eu estiver do Sol, mais rápido ele dá essa volta. Então, Mercúrio, ele está bem próximozinho do Sol, é o primeiro planeta próximo do Sol, ele tem um período de revolução muito rápido, então em cerca de um mês mais ou menos, um mês ou 3 meses, agora não me engano, ele já dá a volta no Sol. E olha que ele demora mais tempo para dar uma volta em torno de si, para um dia completo de Mercúrio, do que para ele dar uma volta em torno do Sol. Então você tem essa relação de distâncias e períodos que Kepler conseguiu concluir. Newton conseguiu trazer essa relação também dos distâncias e períodos e relacionar com constantes aqui, com valores numéricos, com π como uma constante e com a massa do corpo. Então eu consigo relacionar a massa de um planeta com o seu período, o tanto tempo que demora para dar a volta e a distância que se encontra. E olha que interessante, ao observar daqui da Terra, contar mais ou menos o quanto tempo que, sei lá, Júpiter demora para dar a volta no Sol, ou seja, demora para aparecer em certos pontos no céu, a distância relativa que ele se encontra da gente aqui, que a gente consegue ter uma certa noção, tirando outras relações que a gente consegue prever a massa de Júpiter sem nunca ter colocado ele numa balança. Então conseguimos prever a massa de Júpiter com essas relações todas, com essa dinâmica de movimento. Então é um trem absurdo. Calcule a massa do Sol, é possível calcular a massa do Sol olhando para Júpiter, por exemplo, que a gente consegue ter certas relações e tudo mais. Vai dar um samba, mas é possível calcular a massa do Sol dessa forma. Então é possível, a gente calcula a massa de outros corpos celestes por essas relações de apenas movimento e de certa forma a distância que se encontra, que a gente tem aí certas referências para isso. Então é incrivelmente aplicável isso aqui e não é tão complexo quanto se imagina. É incrivelmente um grande feito para a humanidade. Lei de Kepler é isso tudo aí.